Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vai depender do horário que você assistir. Mas importante que hoje estou fazendo mais este vídeo para vocês, para compartilhar a palavra que eu já havia falado para vocês sobre as orações de rompimento. E eu já passei para vocês os 3 primeiros capítulos e agora vou passar o 4º, cujo tema é Orando de acordo com a vontade de Deus. Você pode abrir a tua Bíblia em 1 João 5, versículo 14 e 15. Amém? Eu aguardo você abrindo o texto bíblico. 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15. E nós estaremos compartilhando esta mensagem sobre orando de acordo com a vontade de Deus, para que as nossas orações sejam respondidas de maneira rápida. Amém? Então vamos orar. Espírito Santo de Deus, quero apresentar os nossos corações, a minha vida em primeiro lugar. Que Teu Espírito Santo continue nos conduzindo neste ensino, nas mensagens que temos preparado para alimentar o nosso povo, o coração da membresia e de todos aqueles que estarão assistindo às nossas mensagens, Pai. Porque a Tua palavra, ela é um alimento para todo aquele, Pai, que tem fome e sede de justiça, que tem fome e sede do Teu amor, aqueles que carecem, Senhor, de um socorro. A Tua palavra, Senhor, ela é o alimento para a nossa alma, para a nossa mente, para o nosso coração e para a nossa vida nesta terra, Pai. A Tua palavra é luz, mostra o caminho, mostra a direção certa. Por isso é o melhor alimento que nós, como ser humano, precisamos, Pai. E que essa mensagem possa alcançar muitos e muitos corações e que o Senhor venha trazer este entendimento e fortalecê-los nesta direção. Esteja conosco o Teu Espírito Santo, os Teus anjos ao nosso redor e o sangue de Jesus que nos cobre, reveste o meu lar, minha casa, minha família, bem como toda a Tua igreja e Teu povo nesta hora, abençoando cada lar, cada família neste momento. Aonde estiver ouvindo esta mensagem, seja esse local preparado, abençoado e silenciado, para que todos possam ouvir a Tua voz, a Tua direção e o Teu ensinamento, Senhor. E eu já Te louvo e Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos ler a palavra em 1 João 5, versículo 14 e 15. Você pode ler junto comigo na sua casa. A versão da nossa Bíblia é revista e atualizada, traduzida em português por João Ferreira de Almeida. Amém? Então é bom você ter a mesma versão, para que no momento da leitura da palavra e durante a mensagem, você acompanhe na compreensão da mesma versão. Amém? Diz a palavra do Senhor em 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15. Eu vou ler o 13 para completar o entendimento. Amém? Fala a respeito do poder da intercessão. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E agora a mensagem é 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Amém? Então,
a palavra já fala aqui que se pedimos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Se Ele nos ouve, nós temos a certeza de que Ele vai nos responder toda petição, toda oração, todo clamor que colocarmos na presença do Senhor. Amém? Então, antes de dar a continuidade à mensagem, eu queria só lembrá-los sobre os 10 itens a respeito sobre o lugar secreto de oração. Eu olhei lá para fora, sabe por quê? Porque o Senhor está trazendo para nós, nesse momento que eu estou gravando, uma chuva refrescante. Uma chuva que a nossa terra natural precisa para suprir toda a natureza, nossos rios e o nosso abastecimento também de água. E eu te louvo, Senhor, por essa chuva que o Senhor está trazendo e esse refrigério, assim como a Tua palavra agora também vai derramar sobre nós uma chuva de bênçãos, de direções, que vai saciar a terra do nosso coração. Que maravilha! Vai saciar o nosso coração, vai saciar a nossa fé, vai alimentar e vai frutificar. Vai frutificar essa mensagem que vai trazer grande ensinamento para você. Amém? Então, o lugar secreto de oração é o lugar onde a presença de Deus é revelada e manifestada. Lugar 2. Lugar em que passamos a conhecer mais a Deus. 3. Lugar onde nos apropriamos do poder de Deus. 4. Lugar onde participamos da atividade espiritual. 5. Lugar onde obtemos autoridade espiritual. 6. Lugar onde nos submetemos ao senhorio de Cristo. 7. Lugar dos sofrimentos de Cristo. 8. Lugar onde as chaves do reino são ativadas. Olha só como é importante a nossa oração. Quando nós oramos, nós ativamos as chaves do reino de Deus para aquilo que nós necessitamos. Por isso que nós precisamos orar segundo a vontade de Deus, segundo o que a palavra nos ensina. E 9, lugar onde expandimos nosso território, onde nós oramos, nós ampliamos a nossa intercessão, a nossa oração, Deus vai se revelando e nós vamos conquistando mais espaço no reino espiritual e no nosso território, alcançando mais vidas, mais necessidades, alcançamos mais vitórias para outras pessoas, como nós estamos vivendo agora este momento, orando por nós, pelos nossos familiares, pela igreja, mas orando também pela nossa nação, orando também por todas as nações que estão vivendo este momento da pandemia, né, do novo coronavírus. Então nós vamos ampliar o nosso território de intercessão. E também, por último, é o lugar onde nós obteremos o favor de Deus. Então, esses 10 itens são 10 direções onde há, nesse lugar secreto de oração que nós fazemos ao nosso Senhor. Amém? Quis lembrar, eu já ministrei, já trouxe esse ensino. Se você quiser pegar nos seus estudos, todos esses 10 itens já foi ensinado para vocês e eu trouxe para rememorar, né? Trazer à memória este ensinamento que é importante para a gente dar a continuidade no texto de hoje. Então, seguindo a palavra de 1 João 5, esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a tua vontade, Ele nos ouve. Amém? Então, qual é o propósito fundamental da oração? O propósito fundamental da oração
é que a vontade de Deus seja feita, assim na terra como no céu. Este é um dos propósitos fundamentais, que é a oração do Pai Nosso. Senhor, faça a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, a nossa oração, ela traz a vontade de Deus que está projetada no céu e traz para nós vivermos na terra. Então, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, esse é um propósito fundamental que a nossa oração, como servo e serva de Deus, deve conter. Jesus era um homem de oração e o que caracterizou sua vida foi por ele ter um firme desejo de agradar ao seu Pai e fazer a sua vontade. Então, a nossa oração, como fundamento, tem que ser, em primeiro lugar, um desejo no nosso coração, no meu coração, no seu coração, em fazer a vontade de Deus, a vontade do nosso Pai, assim como Ele pensa, como está nos céus, como a palavra nos ensina, para ser feita aqui na terra. Veja que nós temos aqui vários exemplos, inclusive em Mateus, você pode anotar, Mateus 6, 9, 6 de 9 a 10, vamos abrir, Mateus de 6 a 9, você pode abrir a tua palavra, que ela já nos fala, Mateus, capítulo 6, de 9 a 10, diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. É a oração do Pai Nosso. E Mateus 26, 39, no mesmo livro do Evangelho de Mateus, você vai agora no capítulo 26, versículo 39. Acharam? Diz assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, é Jesus no jardim de Getsemane. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Seja qual for o momento de aflição, de sofrimento que você esteja passando, qual for a sua necessidade, passamos por muitas situações durante a nossa vida, iremos passar, com certeza, aflições, como estamos passando e vivendo agora. Gostaríamos de pedir muitas coisas para agradar a nossa natureza, para nos ficar numa situação de conforto, de alívio. Mas mesmo assim, como Jesus falou, se for possível, passe esse cálice. Passe de mim esse sofrimento, essa aflição. Passe de mim a morte. Passa de mim a dor. Passa de mim, Senhor, tudo que eu estou sofrendo agora. Mas Jesus respondeu a Deus, ao Pai: todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então tem momentos que nós temos que falar: Senhor, eu estou passando isso, mas Senhor, faça-se a tua vontade, assim como é na terra, seja feita como está sendo feita e tem pronto nos céus para mim. É assim que nós devemos orar ao Senhor. Quando alguém ora para que Deus cumpra seus próprios desejos, está demonstrando não conhecer a Deus. Então o Senhor, Ele não é uma variável ou inconstante em nossos caminhos, nem é tendencioso a responder às orações das pessoas, mas sim, Deus quer que nós venhamos a conhecer a sua vontade. De que forma? Lendo a palavra de Deus, meditando nas Escrituras Sagradas,
principalmente no Novo Testamento, onde nós temos as doutrinas, temos os ensinamentos de Jesus, temos os testemunhos dos milagres que Ele faz, tem os conselhos para a nossa vida, para o nosso lar, para o nosso casamento, para os nossos filhos, para a nossa família e também para o nosso chamado. Tem aqui o modelo do caráter de Cristo para nós sermos imitadores dele. Então, quando orarmos ao Senhor, por isso da importância e daquilo que Deus está fazendo conosco, que é o nosso devocional diário, é isso que vai nos trazer o conhecimento da perfeita, agradável vontade de Deus para a nossa vida. Somente assim saberemos orar segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus está nas Escrituras, está na palavra de Deus. Por isso que devemos examiná-la diariamente. Por isso que muitos são destruídos, né? Como diz Oséias. Muitos estão sendo destruídos porque lhe falta conhecimento. Mas o conhecimento está nas nossas mãos. Temos acesso a ele, que é a Bíblia Sagrada. Que são as Escrituras Sagradas que devem ser lidas, meditadas, devem ser palavras inculcadas em nosso coração, na tábua do nosso coração, na vida dos nossos filhos, daqueles que estão conosco, para que nós possamos conhecer a vontade de Deus. E quando conhecemos a vontade do Senhor, nós temos realmente uma forma eficaz de fazer as nossas orações. Vai aqui uma orientação, como eu já tenho ensinado, é orando a palavra de Deus. Então, quando você ora a palavra de Deus, os versículos de Deus, declarando os textos bíblicos que você está lendo, texto de exortação, texto de ensino, texto de promessa, texto de correção, você terá respostas eficazes para todas as orações que você fizer ao Senhor. Amém? Então, o Senhor, Ele responde às orações de todos os que oram de acordo com a sua vontade. Podemos ver em Romanos 2:10, vamos abrir no livro de Romanos 2:10. Aí você pode ir anotando e eu vou passando para vocês os textos. Romanos 2:10. Vamos ver o que diz Romanos 2:10. De 10 a 11, amém? Acharam? Glória, porém, e honra e paz, todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Veja que Deus, Ele não importa quem é que está orando. Seja qual for a pessoa, idade, origem, cor, cultura, Ele não faz acepção de pessoas. E se essas pessoas estão orando segundo a tua palavra e a tua vontade, Deus vai responder. Ele responde às orações de todos os que oram de acordo com a sua vontade. Se eles fizerem as petições corretas diante do Senhor, Ele atenderá às orações. Devemos lembrar que as regras sobre como as orações são respondidas não são estabelecidas por quem pede, mas por quem tem todos os recursos para responder a cada pedido de acordo com os seus propósitos, de acordo com os propósitos que Deus tem. Essa é a nossa certeza. Amém? As respostas para as nossas orações dependem do nosso alinhamento com a vontade de Deus. Então, quando nós fazemos orações conforme a palavra, a vontade de Deus, mesmo não sendo aquilo que nós estamos desejando naquele momento, elas serão respondidas. Porque só cabe a Deus a responder aquilo que está alinhado de acordo com a vontade dele. Amém? Então, as respostas para as nossas orações
depende do nosso alinhamento com a vontade de Deus. Como mencionei anteriormente, para que oremos do céu para a terra, temos que estar em unidade e em harmonia com o nosso Pai. Se nós queremos trazer as promessas dos céus para as nossas vidas, para as nossas necessidades, nós temos que estar em sintonia com o nosso Pai. Nós temos que estar ligados com o Espírito Santo, com o nosso Deus e com Jesus. Não há outro intermediário, não há outro Deus a não ser Ele. É com Ele que nós temos que estar alinhados para que as nossas orações sejam respondidas. De acordo com isto, o objetivo da oração é que o nosso espírito esteja alinhado com o Espírito Santo de Deus, que habita em nós e que está sobre nós, e que para que de modo o divino em nós chame o divino do céu. Ou seja, se eu tenho o Espírito Santo habitando dentro de mim e o Espírito Santo sobre mim, eu vou estar chamando e ligado com o divino dos céus para fazer a minha oração. Por isso você deve, Espírito Santo, tu está em mim e está sobre mim, e eu quero agora colocar o meu pedido na tua presença. Eu quero estar ligado com o mesmo Espírito, para que a minha oração seja atendida e seja feita de acordo com a tua palavra e a tua vontade. Devemos estar cientes também que sempre podemos receber de Deus mais do que temos experimentado dele neste momento. Às vezes nós pedimos algo para Deus e Deus dá muito mais, porque você está pedindo corretamente, e Ele acrescenta mais respostas, Ele acrescenta mais resultados além daquilo que você pediu a Ele. Agora, nossas orações devem buscar em cumprir sua vontade, como nos é revelada pelo Espírito Santo através da palavra. Por isso que quanto mais nós meditamos nas Escrituras Sagradas, nos ensinos que o Senhor nos concede através dos homens de Deus que foram levantados, instruídos, e do próprio Jesus e do Espírito Santo, você estará fazendo orações que com certeza terão eficácia em suas respostas. Amém? O que seria a vontade de Deus? Na Escritura Sagrada, em 2 Pedro, abra aí agora em 2 Pedro 3:9. 2 Pedro, versículo 3 a 9. Vou te dar um exemplo. Amém? Diz a palavra do Senhor: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. A vontade de Deus procede da mente de Deus, cujos pensamentos e instruções não nos são dados a conhecer agora. Tem muitas coisas, amados, que nós não vamos compreender no momento, mas o importante, mesmo que não haja uma compreensão, mesmo que a gente não entenda com a nossa mente, creia que a mente de Cristo é muito mais elevada, está muito mais à frente de nós, sobre nós, acima de nós, uma inteligência incomparável, que sobrepõe qualquer natureza humana, qualquer mente humana, que possa compreender determinadas situações. O importante é que você saiba, que você tenha na sua mente, que a mente humana é demasiadamente pequena para conhecer a revelação completa da mente de Deus. Deus não vai nos dar tudo de uma vez. Aquilo que pode ser revelado, Ele vai revelar. Mas existirá situações que Ele não vai revelar. Não nos cabe a entender tudo, nem entender tudo que Deus tem na sua mente de projeto. Mas aquilo que se revela, que possamos praticá-la, que possamos vivê-la, é o que já está escrito nas Escrituras. Já está revelado para nós. Agora, aquilo
que Deus quer acrescentar a mais, que Ele possa nos conceder na hora que for necessário. E também, se Ele não nos conceder, que seja feita a sua vontade. No entanto, quanto mais íntimo é a nossa comunhão com Deus, mais claramente entendemos os seus planos e os seus propósitos. E eu quero compartilhar com vocês da importância de estarmos lendo as Escrituras Sagradas, os jovens, as crianças sendo ensinadas nas Escrituras Sagradas com os seus pais, compartilhando também os cultos que são realizados dentro da casa do Senhor, escola dominical, escola bíblica, cultos domésticos, discipulados. Tudo isso vai contribuir para o que eu vou falar agora. Que nós, sobre a ignorância espiritual, que é uma grande fortaleza, que impede as pessoas de orarem corretamente e conhecerem qual é a perfeita, a boa e agradável vontade do Senhor. É a ignorância. A ignorância é uma fortaleza espiritual. Ela é poderosa na nossa mente, que impede, que não permite que conheçamos a vontade de Deus e que nem venhamos a vivê-la. Por isso precisamos sim ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, decorar textos, declarar esses textos durante o dia. Quando você lê, se você é pai, ministra na mente do teu filho em oração, impõe as mãos sobre ele e declare. Declare os textos bíblicos sobre ele e que ele possa ouvir esses textos bíblicos e assimilando, entrando na mente dele, entrando no espírito dele também. Façam essas experiências com os seus filhos, com o seu cônjuge e declare a palavra do Senhor todos os dias. Antes de dormir, ministre lá no seu filho, na sua filha. Declare a palavra do Senhor, os ensinamentos, a vontade de Deus, as promessas que Deus tem para eles, para nós. Porque assim eles vão deixando de ter essa fortaleza que se chama ignorância espiritual, que impede a mente de Cristo ser estabelecida, de ser renovada na nossa mente. Por isso que nós temos que fazer essas leituras, esses devocionais, em voz alta. Por isso que nós estamos compartilhando por telefone ou compartilhando por vídeo. Faça seus devocionais, convide com seus irmãos, se você puder. Em voz alta, lendo os textos, relendo os textos. Não importa o tempo que você vai demorar no seu devocional, mas que a palavra venha entrando na nossa mente, no nosso espírito, no nosso coração, na nossa memória, para que possamos aprender a vontade de Deus, para não sermos ludibriados por espíritos enganadores, por vãs filosofias, falsas revelações, para que possamos ter o discernimento de qual é a vontade do Senhor e qual é a nossa vontade ou a do inimigo. Então a ignorância é uma poderosa fortaleza mental que não permite que conheçamos a vontade de Deus nem vivamos nela. O inimigo impede, coloca sono, coloca preguiça, coloca os outros desejos carnais na frente, outras ocupações, até mesmo um excesso de trabalho, para roubar esse tempo precioso que o Senhor nos chama para nós reservarmos o melhor, a primícia, o melhor do nosso dia, o melhor do nosso tempo, para meditarmos na palavra do Senhor e para colocarmos as nossas petições segundo a vontade de Deus. Exemplo, nesta semana, o nosso devocional, o tema dessa semana, semana 15, está sendo sobre o tema dinheiro. Então, como que você vai orar? Aqui já está um exemplo. Você vai orar
dentro do texto diário, que vocês estão fazendo o devocional por telefone compartilhado, ou sozinho na sua casa depois ou antes, você vai orar dessa forma. Você vai orar conforme o Senhor está falando. Exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Deus está me... 1 Timóteo. Vamos lá em 1 Timóteo. Timóteo 6. Eu quero desmarcar aqui aonde eu estou. Abre aí 1 Timóteo. Timóteo 6, que foi o devocional de ontem. Devocional, ou melhor, o devocional de quarta-feira. Acharam? Vamos lá. 1 Timóteo 6, capítulo 6 a 11. 6, deixa eu marcar aqui. 1 Timóteo 6, de 6 a 11. Acharam? Diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Amém? Como orar? Você vai orar, neste caso aqui, você vai orar pedindo para Deus que você não venha ter o amor pelo dinheiro, que você nunca venha perder a tua fé, que você venha ser feliz com aquilo que o Senhor já está te dando, que você seja uma pessoa satisfeita com aquilo que o Senhor já está te dando como sustento, como alimento, como a tua moradia, como aquilo que Ele está te dando, como uma realização profissional. Fala: Senhor, eu quero estar feliz com o que o Senhor já está me dando. Eu não quero murmurar, eu não quero desejar coisas maiores, não quero cobiçar o meu próximo. Eu não quero cair em nenhuma tentação para me tornar uma pessoa rica financeiramente. Eu não quero cair nessa cilada. Eu não quero ter a satisfação da concupiscência da minha carne. Senhor, em nome de Jesus, me dá livramento. Faça a sua vontade nesta área da minha vida. Eu te peço, nesta oração, neste dia, Senhor. Me livra das ciladas, me livra das tentações, me livra do amor ao dinheiro, da ganância, Pai. Em nome de Jesus, esta é a minha oração hoje, para o meu coração, para a minha família, para os meus filhos, Senhor. É assim que eu quero orar, Senhor. E eu tenho certeza que a resposta já está selada aqui na terra e no meu coração, em nome de Jesus. Amém. É assim que se ora, segundo a vontade do Senhor. A sua carne pode até desejar: eu quero mais, eu quero mais, quero mais. Mas por temor a Deus, você fala assim: Senhor, passa de mim esse cálice. Mas faça a sua vontade, que é melhor a sua vontade do que a minha, Pai. E se tiver algum projeto, Senhor, que me leve a perder a fé, que vai me levar a cobiças ou desviar da minha salvação, da minha fé, tira agora, Senhor, do meu coração, da minha vida, e me dá este livramento, em nome de Jesus, Pai. Eu já te louvo
e te agradeço. Amém? É assim. É assim que nós devemos orar. É assim que é a vontade do Senhor. Por isso, quando Paulo foi guiado para orar pelos colossenses, ele disse assim, para que os colossenses cresçam e cresçam em Cristo, que sejamos preenchidos, achei tão tremendo isso, preenchidos com o dom do conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Eu vou ler o texto, abra em Colossenses 1:9. Paulo está ensinando um tipo de oração que você pode fazer para você, e eu faço para mim, eu faço pela igreja, pelo corpo de pastores, diáconos e obreiros, e diaconisas e obreiras. Vamos ler o texto, que é uma oração profunda. Colossenses 1:9 diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e em todo entendimento espiritual. Façamos essa oração, que é uma oração que é a vontade de Deus, que o Senhor nos encha do pleno conhecimento da vontade de Deus em nossas vidas e de toda a sabedoria e de entendimento espiritual para as nossas vidas. Como pastores, como diáconos, como obreiros, como servos de Deus, como mordomos do Senhor, que eu e você sejamos cheios, plenos do conhecimento e sabedoria e entendimento do Senhor nas nossas vidas, para que possamos orar segundo este conhecimento, segundo esta sabedoria que Deus nos concede. Amém? Então, quando rendemos a nossa vontade humana a Deus, Ele nos revela a sua vontade, principalmente através de sua palavra e do Espírito Santo de Deus em nós. Então, todas as vezes que você for orar, nós devemos nos render, Senhor, aquilo que é nosso desejo, aquilo que é a nossa vontade, para que a vontade do Senhor, que a palavra de Deus seja colocada naquele momento da nossa oração, para que a gente possa orar segundo a vontade de Deus. Segundo aquilo que o Espírito Santo vai revelar para nós. Amém? Quero dizer que a chuva está bem fina, uma chuva bem fina agora, um pouquinho de sol. Que maravilha! Glória a Deus. Então, a vontade de Deus é um mistério que deve ser revelado nesta hora das nossas orações. Quando vivemos na ignorância, nós não podemos clamar a Deus para que nos traga algum rompimento, para que nos traga algo que nós estamos pedindo ao Senhor. Não tem como romper uma oração e ter uma resposta de Deus se nós vivemos uma vida de ignorância e estamos pedindo somente aquilo que agrada a nossa natureza carnal. E não que Deus não saiba das nossas necessidades, mas aqui é o que está no nosso coração que Deus quer nos ensinar. Então não podemos reivindicar nossas promessas mais importantes se nem conhecemos quais são as promessas, ou se não estamos seguros daquilo que nos pertence. Então, se você não lê a palavra, se você não medita, não conhece as Escrituras, você não sabe nem pedir as promessas para Deus. E você precisa ler para você pedir as promessas certas para o Senhor. Pedir corretamente as promessas, conhecê-las, para que você, ao dobrar o seu joelho, você peça as promessas segundo a palavra de Deus, segundo as promessas espirituais e as promessas que você tem, que Deus já trouxe alguma palavra profética para a tua vida,
que o Senhor, da parte do Senhor, que você vai relembrar o Senhor. Senhor, aquela promessa nesta área do meu chamado, nesta área do meu casamento. Aí Deus vai lhe conceder a resposta, amém? Portanto, não conhecer a vontade de Deus pode ser altamente destrutivo, ou seja, você vai fazer orações que não vão ter respostas, porque você não está orando de acordo com a vontade de Deus. Amém? Oséias 4:6 diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei de Deus, do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Essa passagem nos ensina e nos dá um grande temor. Como que queremos algo de Deus se nós nem lemos a lei de Deus, nem meditamos nas Escrituras, nem falamos dele, nem meditamos dele, nem compartilhamos dele? Deus vai te ignorar. Por isso que é importante que você venha a ter conhecimento. Não importa se você fez só o curso primário, só o ginásio ou colegial, se tem faculdade ou não tem faculdade. Eu quero te dizer que o Espírito Santo, ele é poderoso para te trazer entendimento mais profundo da revelação, e a revelação da palavra de Deus na hora que você meditar nas Escrituras Sagradas. Amém? Então, que isso não seja a tua limitação, entre aspas, natural, não é impedimento para você ter grande e profundo conhecimento das Escrituras Sagradas. Se você não sabe nem escrever ou ler, eu quero dizer que tem o áudio. Você pode ouvir áudios da leitura da palavra de Deus, que existe já muitos áudios, de toda a leitura de todos os livros da Bíblia, das Escrituras Sagradas, que você pode estar ouvindo diariamente e aprendendo e tendo o conhecimento da perfeita, boa e agradável vontade do Senhor. Amém? Ou seja, não tem desculpa. Tem alternativa para todos nós aqui da terra. Amém? Então, se queremos que nossas orações sejam respondidas, devemos conhecer a vontade de Deus e logo saberemos que nossos desejos estão alinhados a ela. Muitos crentes se desanimam e se dão por vencidos quando não observam que suas orações não são respondidas porque ignoram esse princípio. Então, não ignore esse princípio. Faça suas orações de acordo com a vontade de Deus. Ela é o início para que você comunique com o Pai e que o Pai possa lhe atender, lhe responder às suas orações. Então, só para lembrarmos, a maior fortaleza mental é a ignorância. Então, hoje, neste vídeo, você está aprendendo o quanto é necessário você ler, meditar nas Escrituras para que as suas orações sejam respondidas e para que você saiba também caminhar no centro da vontade do Senhor também, no seu dia a dia, nas suas necessidades. Amém? E qual é a vontade de Deus? Primeiro devemos ver que a obra terminada de Cristo na cruz, ali Jesus pagou os nossos pecados, conforme o propósito do Pai de que a humanidade se reconciliasse com Ele. Então, a primeira vontade já aconteceu, Jesus já morreu na cruz, pagou os nossos pecados, um preço alto em favor da nossa salvação, em favor de perdoar os nossos pecados. Então, houve uma manifestação segundo a vontade de Deus com esse grande acontecimento. Então, essa obra redentora de Jesus Cristo está completa. Ela já aconteceu. Isso quer dizer que tudo já está cumprido e tudo já foi pago por Jesus em favor da humanidade. Então, ele assegurou a nossa salvação e nos faz livre de toda condenação. Ele pagou pela nossa cura, ele pagou pela nossa libertação, ele pagou pelos nossos pecados e hoje nos dá prosperidade e uma nova vida, uma vida de transformação. A sua morte na cruz devolveu a nossa identidade como filhos de Deus.
Hoje, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, crendo que Ele morreu, ressuscitou e deixou o Espírito Santo de Deus para nós e nos perdoando os pecados, o nosso nome é escrito no livro da eternidade e nos tornamos filhos de Deus. Só somos filhos de Deus quando nós nos convertemos, reconhecemos que Ele é o único Senhor e Salvador, perdoador dos nossos pecados, nós receberemos a eternidade e a identidade de filhos. Ele nos libertou da maldição da lei, nos limpou de todo o pecado e nos vestiu com a sua justiça, com um manto de justiça. Quando você aceita Jesus, o seu nome é escrito no livro do Cordeiro, seus pecados são perdoados e você recebe o manto de justiça, o manto de amor de Cristo. Amém? E te dá a liberdade de sair da lei, de uma vida aprisionada na lei. Então, qual é a vontade de Deus? A fé que vem de Deus não é crer no que queremos, mas apenas naquilo que é verdadeiramente alinhado com a vontade do Pai. Esta é a fé certa. A fé alinhada com a vontade de Deus, com os ensinamentos de Cristo nas nossas vidas. Por isso, quando oramos, a nossa primeira pergunta deve ser: esta é a vontade de Deus de acordo com a sua palavra? O que eu vou pedir para Deus agora está de acordo com a tua palavra? Eu estou também com o coração santificado para fazer essa oração? Ou estou em pecado? Se eu estiver em pecado, eu primeiro preciso pedir perdão pelo meu pecado, porque essa também é a vontade de Deus, para que Deus possa ouvir as nossas petições. Precisamos estar quites com o Senhor também. Por isso iniciamos pedindo perdão, nos arrependendo de algo que fizemos, ou pensamos, ou falamos, que transgrediu a palavra do Senhor, para que depois você possa começar a fazer as suas petições, segundo a vontade do Senhor. Outra pergunta, então quando você vai orar, Senhor, essa é a vontade de Deus? Está de acordo com o que eu vou pedir para Deus? Está de acordo com a palavra? Onde que está na Bíblia? Onde que está o texto? Que eu quero orar em cima desse texto. É da vontade de Deus que um homem e uma mulher formem uma família? Claro, essa é a vontade de Deus. Você tem direito, sim, se você é solteiro ou solteira, quer casar, fala: Senhor, eu quero um casamento, porque essa é a sua vontade, é um projeto teu, está em Gênesis. Foi o Senhor que criou o homem, criou a mulher e uniu o homem e a mulher. Casamento só é permitido, só é da vontade de Deus quando é feito entre um homem e uma mulher. Não tem outro, não existe outro casamento, outro modelo de casamento. Mas um modelo feito entre um homem e uma mulher, para que ambos possam se coabitar, ter filhos, ser felizes nessa terra, multiplicar, crescer, formar uma família segundo o coração de Deus. Isto sim é casamento. Então, é a vontade de Deus? É a vontade de Deus que você se case, com certeza. Então, nós podemos dizer que sim para todas as perguntas que nós citamos agora. É a vontade de Deus que sejamos curados, sejamos pessoas livres e pessoas prósperas? Sim. Eu posso dizer que essas três perguntas que nós colocamos agora é da vontade do Senhor. Então, a sua oração será feita de acordo com a vontade do Senhor e será respondida sim. Será respondida porque é a vontade do Senhor. Agora você não deve fazer algo fora da vontade de Deus e esperar que Deus te abençoe. Se você fizer algo fora da vontade do Senhor, pedir fora da vontade do Senhor, você vai realmente não será atendido e Deus não vai te honrar, pelo contrário. Você vai se prejudicar nas suas orações. Amém? Então, se quiser ver Deus trabalhando em sua vida, deve conhecer e estabelecer a sua vontade, porque esta é a única forma como receberemos as bênçãos do Senhor. Abra em João 16, 24, anote no teu caderno esses ensinamentos. Até agora nada pedistes em meu nome. Pede e recebereis,
para que o vosso gozo seja completo. Olha como é lindo. Quantas pessoas falam com Deus, pedem coisas para Deus, mas não está de acordo com a palavra, nem com a vontade de Deus, nem com o projeto de Deus. Às vezes você pode até pensar que é algo maravilhoso, mas, por exemplo, relacionados a decisões de carreira, de profissão, de empresas, de dons, habilidade, etc. Fala, Senhor, que o seu projeto nessa área da minha vida seja colocado no meu coração, a sua vontade, para que eu não caminhe ou não faça as escolhas erradas que me tirem fora do seu propósito na minha vida, nesta área profissional, nesta área intelectual. Amém? Então, João 16:24 diz: até agora nada pediste em meu nome. Pede em meu nome e recebereis, para que o vosso gozo seja completo. Olha que direção linda da palavra do Senhor. Amém? O próximo. Como podemos alinhar com os propósitos de Deus e receber respostas imediatas e rápidas nas nossas orações? Vamos lá. 4 princípios para receber respostas imediatas na nossa oração com o Senhor. Anote aí. Primeiro, conhecer a vontade de Deus. Vou repetir. Conhecer a vontade de Deus. Vou falar de 4 princípios básicos. Então, o primeiro dele, conhecer a vontade de Deus. Segundo, estar e permanecer na vontade de Deus. 3, fazer a vontade de Deus. E 4, fazer de acordo com a vontade de Deus. Amém? Então, vamos lá. Primeiro, conhecer a vontade de Deus. Número 1. 4 princípios fundamentais para que você tenha respostas atendidas rapidamente pelo Senhor. Quanto mais precisos sejamos em nossas orações, mais rápido virão as respostas. A precisão sempre estará submissa ao nosso conhecimento da vontade de Deus. Por exemplo, se as nossas orações forem provocadas pela natureza carnal, Deus não a responderá. Em vez disso, se as nossas orações são guiadas pelo Espírito Santo, mais perto estaremos de obter as respostas por parte do Senhor. Amém? Deus não se agrada de nossos caprichos. Tampouco nos dará coisas que podem nos prejudicar. Sua vontade para nós é de bem e não de mal. Mesmo que nem sempre o que percebamos ou que reconheçamos. Está lá em Jeremias 29:11. Deus tem planos de bem e não de mal para mim e para você. Então, às vezes, o que nós pedimos está fora desses planos. Então, precisamos estar submissos à vontade do Senhor. Por isso que precisamos conhecer a vontade de Deus. Deus nos dará aquilo que está de acordo com o propósito que Ele tem para a minha vida, para a sua casa, para a sua família. Às vezes o que Deus tem para mim não é o que Ele tem para você. O que Ele tem para você não é para mim. Então, cada um terá um tipo de oração segundo o propósito de Deus para a sua vida. E com isso Ele nos trará grandes bênçãos. Amém? Então, conhecer a vontade de Deus é o primeiro fundamento para que as nossas respostas sejam rápidas e sejam bem específicos nos seus pedidos. Então, a chave para receber resposta das nossas orações, 1 João 5,14, como nós já lemos. Esta confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que lhe temos pedido. Pronto. Pediu a vontade de Deus? Está feita a oração. Amém. Portanto, se Deus ouve tudo que pedimos de acordo com a sua vontade, então a chave para fazer uma oração precisa é obter uma resposta imediata, é conhecer a vontade de Deus. Em outros termos, a fé é agora
A fé é para agora, é para já. Se você já conhece, você ora à vontade de Deus, pronto, acabou. Que maravilha! Pois quem não conhece a vontade de Deus, normalmente vai colocar sua fé no futuro e não no presente, dando como resultado que as respostas às suas orações se atrasem. Então, se eu quero uma cura agora, Senhor, eu já estou curada. Eu já recebo a minha cura agora. Em nome de Jesus, porque essa é a tua vontade. O Senhor já levou sobre si todas as nossas doenças e enfermidades. Então, eu recebo agora a minha cura em nome de Jesus. Estou orando à vontade do Senhor? Estou. Pronto. Oração e fé do presente, do momento. Não é algo que está ainda que vai acontecer. Mas já aconteceu e a resposta já está concretizada e eu já recebi a minha cura em nome de Jesus. Amém. A fé começa onde a vontade de Deus se conhece. Não se conhece, ou melhor, a fé começa aonde a vontade de Deus não se conhece. A vontade de Deus não é algo que pode conhecer de maneira natural. Não tem método científico para compreendê-la. Tampouco a mente humana pode entendê-la instintivamente. É algo que o Espírito Santo nos revela quando mantemos uma relação com Ele. O Espírito revela e a gente ora. O Espírito revela, a gente ora. Para que possamos conhecer a vontade de Deus, primeiro é necessário conhecê-lo como uma pessoa, como um Espírito. Para isso, devemos caminhar com Ele diariamente, dedicando tempo para a intimidade por meio da oração, assim como para ler e estudar a sua palavra. Amém? Quem não conhece a vontade de Deus facilmente duvidará dele. Quem não conhece fala, não creio. Não vai acontecer. Quando alguém conhece ao Senhor, sabe o que o agrada e o que desagrada. Entende o que produz alegria e o que lhe entristece. Está imerso no seu amor e aprender a amá-lo como uma resposta. Então já está imerso o amor de Deus e aprendê-lo a amá-lo como resposta das nossas orações. Em meio a esta relação, a mente do crente é transformada e começa a conhecer mais e mais a vontade de Deus. Romanos 12, de 1 a 2 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus quer que a gente experimente da boa, agradável e perfeita vontade dele, conhecendo a sua vontade, orando a sua vontade, tendo as respostas. Nós vamos ter uma mente renovada, não vamos pedir aquilo que nós achamos, mas aquilo que Deus acha, quer e determina, porque Ele sabe que isso é o melhor para a nossa natureza, para a nossa vida, para a nossa casa, para nosso chamado, para a nossa família e para o nosso lar também. Amém? A renovação da mente é um sinal de atividade espiritual do nosso relacionamento com Deus. O nosso conhecimento da vontade de Deus progride na mesma medida que avançamos na nossa renovação da nossa mente. Você vai progredindo, você vai avançando, você vai desenvolvendo. Enquanto a nossa mente não for transformada e renovada, jamais poderemos conhecer a vontade de Deus. E o conhecimento da sua vontade progride na mesma medida que avança a renovação de nossa mente. Então é algo contínuo, dinâmico, inovador. Então, novamente, para conhecer a vontade de Deus, nós temos que ter experimentado a renovação da nossa mente. E ela só vem quando nós meditamos nas Escrituras Sagradas, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, trazendo entendimento, compreensão e trabalhando no nosso coração e na nossa mente. Amém? Glória a Deus. 2. O segundo fundamento para nós orarmos e termos respostas rápidas, corretas, agilizadas, é estar e permanecer na vontade de Deus.
Conhecer a vontade de Deus é uma etapa, e porém, firmes nela é outra etapa. Amém? Disse Jesus em João 15:7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Então, a importância, primeiro, que nós falamos, o primeiro fundamento é conhecer a vontade de Deus. Segundo, agora, é estar e permanecer na vontade de Deus. Permanecer no Senhor é caminhar em sua vontade, sempre agradando a Deus e desagradando a nós. Agradando a Deus e desagradando a nós. Para isso é necessário nos render completamente, permitindo-lhe trabalhar em toda a sua plenitude na nossa vida. Quando chegamos nesse ponto, não insistimos mais em colocar a nossa vontade por cima da vontade de Deus. É muito lindo. É um momento de grande crescimento e de maturidade espiritual. Amém? Mas, bem, nos rendemos livremente dos nossos desejos e dos nossos propósitos. Quando nós nos rendemos, quando nós nos colocamos, Senhor, faça a sua vontade, eu não quero mais a minha, me ajude. Eu quero fazer a sua vontade em todas as áreas da minha vida, para que se cumpra os seus propósitos através e na minha vida. Através da minha vida e na minha vida. É o momento que nós morremos para nós mesmos e nos tornamos um com Deus. É por isso que o apóstolo Paulo declarou em Gálatas 2, de 20 a 21. Pode anotar, Gálatas, capítulo 2, de 20 a 21, você pode abrir aí a tua escritura, que diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou a si mesmo e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, já não sou eu mais, já não é mais a Rosemarie, mas é Cristo vivendo em mim. Morrendo a minha velha natureza, os meus projetos, a minha carne, e vivendo agora Cristo. Cristo vivendo em mim. Então isso é estar e permanecer na vontade de Deus nas nossas vidas, para que as nossas orações sejam respondidas ao Senhor. O fluir no sobrenatural começa quando conhecemos a vontade de Deus e quando nós permanecemos nela. Aí começa a fluir. Começa a fluir, as respostas começam a fluir, trazer para nós o resultado dela. É maravilhoso. Portanto, para conhecer a vontade de Deus, devemos nos render por completo a Deus. Assim como Cristo se entregou completamente ao Pai. Uma das chaves de êxito na vida de Jesus foi: ele teve um grande êxito. Qual foi esse êxito? Ele permaneceu continuamente no centro da vontade de Deus. Sua obediência foi uma parte natural de sua vida, porque ele sempre foi um com o Pai. Ele sempre foi um com Deus. Como filho de Deus, ele sabia que nada podia mover-se no sobrenatural sem ser um com o Pai. Para ter um mover sobrenatural, para ter coisas acontecendo dos céus na terra, precisamos conhecer a vontade de Deus, estar com Deus e permanecer com a vontade de Deus em nossas vidas. Então ele sabia também que não podia haver manifestações de poder separadas da vontade de Deus. Além disso, quanto mais conhecemos a Deus, mais conhecemos a nós mesmos. Se conhecemos a nossa identidade no Senhor,
como Jesus conheceu a sua, e se permanecermos na sua vontade, como Jesus o fez, então receberemos poder e autoridade para atuar em seu nome. Somente assim receberemos poder e autoridade para atuarmos no nome de Jesus. Para isso acontecer, para o sobrenatural fluir, para que as respostas das nossas orações venham, para que o poder seja derramado através das nossas petições, precisamos conhecer a vontade de Deus, estar e permanecer nela. Sabemos que Jesus veio restaurar a unidade entre Deus e o homem, para que possamos ter intimidade com o Pai e novamente sermos um com Ele. Sermos um com Deus vem como resultado de estarmos alinhados à sua vontade. Ser um com Deus significa que, quando falamos, nós podemos, de acordo com o Pai, para fazer a sua vontade aqui na terra. Que maravilha! Glória a Deus! Glória a Deus! A vontade de Deus para a nossa vida precisa ser indagada por nós. Você conhece a vontade de Deus para a sua vida? Vamos refletir agora. Você conhece a vontade de Deus para a sua vida? Você conhece a vontade de Deus para o seu chamado, para o propósito que Ele tem para você? Você conhece a vontade de Deus para a sua carreira profissional? Você sabe quem você é em Deus e o que deve fazer em nome dEle? O mistério é que, ao unirmos a Ele, somos empoderados de autoridade, de poder e de revelação. Quando nós sabemos todas as vontades de Deus nessas áreas que eu exemplifiquei, você terá paz e andará alinhado com a vontade e terá suas respostas de oração. Há poder em comunhão e no relacionamento com Deus do céu, pois é na comunhão que Ele compartilha a sua imagem e a glória dele conosco. É ali que nós podemos ver o rosto e vemos nós mesmos no Senhor como um espelho. É um momento de perfeita comunhão, de grande intimidade. É o momento onde nós obtemos as respostas de Deus. Então, quando permanecemos na vontade de Deus, recebemos o seu poder e a sua autoridade. Amém? 3, desculpa. Agora, fazer a vontade de Deus. Quando fazemos e praticamos a sua vontade, nos sincronizamos com o ritmo da fé. Romanos 10:17. No entanto, as manifestações da nossa fé a vemos quando agimos de acordo com o que temos escutado e aprendido com Deus. Tiago 1:22 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Isso significa que não basta conhecer a vontade de Deus, e sim precisa ser feito, praticado, proclamado, declarado, profetizado por cada um de nós. Que maravilha! A maior motivação de Jesus foi fazer a vontade do Pai. Que essa motivação seja também no meu coração e no seu coração. Qual é a vontade de Deus para isso? Qual é a vontade de Deus para essa situação? Qual é a vontade de Deus para este projeto? Deve ser a nossa motivação. Em todas as áreas da nossa vida, do nosso chamado, da igreja, daquilo que Deus coloca para realizarmos aqui.
Jesus perseverou fazendo a vontade do Pai. De fato, a vontade do Pai era o seu alimento diário, como ele mesmo disse, João 4,34. Anote aí, João 4,34. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Maravilha! A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Permanecer na vontade do Pai equivale, portanto, estar rodeado pelo maior escudo de proteção que alguém pode imaginar. Quer ter uma proteção sobrenatural na tua vida? Conheça a vontade de Deus, esteja na vontade de Deus e permaneça na vontade de Deus. É o maior escudo de proteção que nós podemos ter e imaginar. É permanecer na vontade do Pai. Estamos super protegidos em todas as áreas, em todas as situações, em todas as circunstâncias que viemos passar. Por isso, Jesus sempre teve paz, inclusive em meio à perseguição. Ele sempre teve paz, equilíbrio, tranquilidade, serenidade, domínio próprio. Se permanecermos na vontade do Pai, em todos os sentidos da nossa alma, do nosso ser, do nosso pensamento, nós viveremos em paz, diante de qualquer circunstância externa, perseguição, provação, calúnias, difamação, invejas e etc. Se não permanecermos na vontade de Deus por algum motivo, ou por alguma situação, fala: Senhor, me ajude, eu quero permanecer na sua vontade dentro dessa situação. E Deus vai te resguardar e te proteger. E por último, o quarto fundamento é fazer de acordo com a vontade de Deus. O quarto princípio fundamental para que nossas orações sejam respondidas é que devemos fazer a vontade de Deus. Isso se refere a declarar e decretar sua vontade, o que equivale a dar ordens espirituais. Você vai dar ordem dos céus para a terra. Senhor, o Senhor disse que já levou sobre si todas as suas doenças e enfermidades. Eu declaro saúde sobre a minha vida, sobre o meu corpo. Eu declaro saúde e decreto saúde sobre a vida do meu filho, de um familiar. Eu decreto a cura, eu decreto a saúde em nome de Jesus. Pronto. Se conhecemos a Deus, sua vontade nos é revelada, e se permanecemos em sua vontade e fazemos isso quando conversamos ou quando oramos, a sua resposta será imediata. Imediata. Podemos aprender com Jesus. Quando ele fazia milagres, ele não orava pedindo a Deus que curasse os enfermos. Olha só como Jesus fazia. É assim que nós devemos fazer. Ele declarava: seja curado. Levanta e anda, a tua fé te salvou, te curou. Aleluia. Porque ele orava segundo a vontade do Pai. Quando vivemos em unidade com a vontade de Deus, tudo que declaramos é como se Deus mesmo estivesse falando. Porque decretamos em seu lugar, em sua autoridade e de sua identidade. Então, quando vivemos em unidade com a vontade de Deus, tudo que declaramos é como se Deus mesmo estivesse falando. Meu Deus, que maravilha, que revelação. Que chave, que estratégia para nós termos respostas eficazes para as nossas orações e petições diárias. Amém?
E quando estamos alinhados com a vontade de Deus, não pedimos para que algo suceda, e sim, porque já sabemos que ocorreu no âmbito espiritual. É como eu disse, fulano está... Não, receba a cura. Eu já declaro a cura sobre a tua vida. Eu já declaro a libertação sobre a bebida, sobre as drogas, sobre os documentos judiciais na justiça. Eu já declaro assinado a tua vitória. Em nome de Jesus. Essa é a vontade de Deus? É a vontade de Deus. Jesus é o nosso modelo a seguir. Se Jesus conhecia a vontade de Deus, nós também devemos conhecê-la. Se Jesus estava na vontade de Deus, nós também devemos estar na vontade de Deus. Se as ações de Jesus eram dirigidas pela vontade de Deus, nossas ações também devem ser guiadas por essa vontade. Se Jesus falou de acordo com a vontade de Deus, nós também devemos fazer o mesmo. Jesus é o nosso modelo a ser seguido. É um modelo correto, é um modelo próspero, é um modelo perfeito para uma vida perfeita, uma vida próspera e uma vida de eternidade. Que esta mensagem hoje, eu e você venhamos a colocar diariamente nos nossos devocionais, orando a palavra de Deus, orando a vontade de Deus, estando, permanecendo e conhecendo a cada dia mais o nosso Deus, através dessa comunhão com o Espírito Santo, com a tua palavra. Amém? Eu quero fazer agora a oração final. Amém? Eu lhe convido para você fechar os olhos e eu vou estar aqui lendo essa oração, crendo e orando junto com você. Amém? Fecha teus olhos. Diz assim: amado Pai, venho diante da tua presença, declarando que o Senhor é o meu Deus, o Todo-Poderoso. É o Senhor do universo, Pai. É o Senhor da minha vida, Senhor. Tu és, e fora de ti não há outro Deus nesta terra. Que escuta a minha oração, porque eu estou na tua presença, e o Espírito Santo de Deus me guia nesta oração. Eu peço que o teu Espírito Santo de Deus guie esta minha oração, nesse período, nesse momento que estamos em comunhão contigo, Pai. Me arrependo e peço perdão por ter ignorado a tua vontade em todas as minhas orações durante esses anos. Que eu fiz orações erradas, orações de acordo com a minha necessidade, com a minha aflição. Orações que muitas vezes eram errantes, egoístas. Orações erradas. Eu peço perdão e peço que o Senhor venha a partir de agora, perdoar esses meus erros, meu pecado, mas a partir de hoje, me comprometendo a conhecer a tua vontade, estar e permanecer na sua vontade, fazer e declarar tua vontade sobre todas as minhas orações, assim como está no céu, será feito aqui na terra, pois nessa posição que Cristo ganhou para nós por intermédio da sua obra na cruz. Que a minha fé seja a fé do agora, para agora e do momento. E tudo o que tens feito no céu seja feito aqui na terra. Declarando que tuas promessas poderosas e poderosas obras terão existência na minha vida, na minha família, no meu ministério, na minha nação e em todas as igrejas e na vida de todos os filhos de Deus. Faço a tua vontade para que teu reino venha na terra. Faça, Senhor, a tua vontade para que o teu reino venha sobre a terra, assim como é no céu, seja feita aqui na terra. Declaro que tem cura para o enfermo, declaro que tem prosperidade para o pobre, declaro que tem proteção e refúgio para a viúva, para o órfão e para todos aqueles que te buscam em espírito e em verdade. Te dou graças por esta revelação dos 4 princípios
que faz a partir de hoje a minha oração se tornar orações efetivas, rápidas, precisas e que serão atendidas pelo Senhor de forma rápida, porque será feita de acordo com a sua vontade, Pai. E te dou graças por esse rompimento espiritual, por esse rompimento no conhecimento da tua palavra revelada para nós em nossos corações a partir de hoje. Nós faremos orações precisas, orações segundo a tua vontade para a nossa vida e para todas as necessidades, não somente nossas, para o nosso próximo, para a tua igreja, para o teu povo, para a nossa nação e para o mundo. Te dou graças por esse rompimento que hoje eu recebo na minha vida e ministro sobre todos que estão ouvindo agora, que vão romper as suas orações agora de forma sobrenatural e vai ter um fluir sobrenatural porque vão estar orando corretamente segundo a palavra de Deus. E nossas orações serão respondidas. Obrigada, Jesus, obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Senhor, por essa revelação, por essa mensagem, por esse ensino, que cada um de nós possamos colocar em prática, viver e dar bons testemunhos das respostas de oração, assim como Jesus fez ao Pai, queremos fazer também a Ti, Senhor Deus. Queremos conhecer, estar, permanecer na Sua vontade, Pai. E nos encha do Teu conhecimento, da Tua sabedoria, para que possamos ser prósperos em tudo e em todas as orações que fizermos sejam segundo a Tua vontade, agradando a Ti e não a homens, não a nós mesmos, mas somente a um Deus que é poderoso, o Deus que é soberano, onipotente, onipresente e onisciente, Pai. Eu oro, abençoo todo o Teu povo, todos que estão ouvindo, recebendo este ensinamento, Pai, e eu já Te louvo e Te agradeço por tudo, Pai, no nome santo e poderoso de Jesus. E assim nós nos despedimos dizendo que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco e com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Amém, amados. Se você tiver com alguém do seu lado, dê um abraço e diga o quanto hoje você rompeu no entendimento, no conhecimento e na revelação da palavra do Senhor. Deus nos abençoe e vamos juntos, como corpo de Cristo, como povo de Deus, orar corretamente para que as nossas orações sejam respondidas como está no texto de 1 João 5, 14 e 15, que diz: esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Amém? Eu selo esta palavra no seu coração, no meu, de toda a igreja, de todos que estarão ouvindo essa mensagem. E teremos muitos testemunhos, muito mais testemunhos de respostas de oração e que serão agradáveis ao coração do nosso Deus, porque Ele anseia em nos atender para que o projeto dEle, a vontade dEle se realize em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Sigamos o modelo de Jesus. Amém? Deus abençoe. E em breve estaremos nos falando novamente. Recebe o meu abraço do pastor Navarro e de toda a igreja em nome de Jesus. A paz do Senhor. Amém. Um beijo para todos.